narrador aure na fonte da experiência, em especial da experiência que circula na tradição oral, de boca em boca. As experiências constituem a matéria-prima para a arte do narrador. Benjamin se pergunta se a tarefa do narrador não consistiria em elaborar essa matéria-prima, experiências próprias e alheias, de uma maneira artesanal. A obra de Milton Ratum, desde o primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, e ainda antes, como o conto que eu acabei de mencionar, mostra-se fortemente impregnada pelo mundo da experiência. Evidentemente, são experiências trabalhadas sobretudo no romance, não em narrativas tradicionais, nos causos, para falar em bom brasileiro. Experiências também não em estado bruto, mas sempre transfiguradas pela fantasia criadora, pela imaginação do artesão da palavra. Para isso há uma contraprova dada por um episódio autobiográfico que o narrador Milton Ratum contou certa vez no depoimento Literatura e Memória. Uma tia manauara, doceira, portanto também artesã, que gostava muito de ler de histórias tradicionais, com enredo linear, histórias assim, fiéis à verdade, por assim dizer. Ela exclamou, um tanto decepcionada, depois de ter lido o manuscrito de Relato de um Certo Oriente, que transfigura vivências familiares, pessoas da família. Ela não gostou tanto, ela disse: quem são essas pessoas? Desconheço boa parte dessa gente. Bom, como leitor, eu sou um leitor contumaz do escritor alemão Goethe. Eu lembro que ele, certa vez, ele caracterizou toda a sua obra literária como fragmentos de uma grande confissão. E do romance As Afinidades Eletivas, ele disse algo que talvez caiba aqui. Ele disse assim, ele disse que não haveria nesse livro nenhuma linha que ele próprio não houvesse vivenciado, mas também nenhuma vírgula exatamente como foi vivenciada. Bom, Goethe foi um grande amante da cultura oriental, da cultura árabe, dos poetas árabes e persas, dos gazais de Hafiz, os gazais com que no romance Dois Irmãos, o Halim conquista no restaurante Biblos, que foi fundado em 1914 em Manaus. Ele conquista Zana, a futura mãe dos gêmeos protagonistas do romance. É um romance fortemente, nós encontramos esse espaço do restaurante Biblos, onde o Halim recita os gazais, é um espaço que enseja expressivas descrições da culinária árabe brasileira, uma profusão de aromas, de cores e de sabores. Nas origens da arte narrativa, segundo a tipologia delineada por Benjamin, estão a figura do agricultor sedentário e no polo oposto do marinheiro mercante, uma figura muito forte na tradição oriental das Mil e Uma Noites. Esses dois tipos, eles se entrelaçam na Idade Média, na esfera artesanal. O aprendiz de um ofício, ele, ao término de seus anos de aprendizagem e de peregrinação, ele se instala como mestre artesão, ele se enraiza na localidade de sua oficina. Então há um imbricamento, um entrelaçamento. Milton Ratum mostra-se como um narrador profundamente enraizado, não só no mundo da experiência, mas também de sua terra natal. E dessa perspectiva ele pode ser aproximado do tipo do agricultor sedentário. Grandes obras na literatura do século XX nasceram do enraizamento dos narradores em sua terra natal, no espaço geográfico de suas experiências. William Faulkner, muito admirado por Milton, no sul dos Estados Unidos, o alemão Günter Grass,
na antiga cidade livre de Danzig, hoje Polônia, a romancista sueca Selma Lagerlöf, na província de Värmland, o nosso Graciliano Ramos, cujas histórias se passam sempre no espaço nordestino. Contudo, Milton Ratum, como marinheiro mercante, como Joseph Conrad, outro escritor de predileção, também viajou muito pelo mundo em seus anos de formação, pelo Brasil e pelo mundo, trazendo consigo experiências também da distância espacial. É significativo que a epígrafe de Cinzas do Norte tenha sido tomada a Guimarães Rosa, profundamente enraizado no sertão, na poesia profunda do sertão, como para glosar aqui Manuel Bandeira, mas que incorporou à sua narrativa, Guimarães Rosa, também a experiência de outros sertões vivenciados durante sua carreira diplomática. Eu sou donde eu nasci, sou de outros lugares, diz Reobaldo, na epígrafe de Cinzas do Norte. E isso também pode ser dito desse manauense, que recebe hoje o título de cidadão paulistano. Todo genuíno narrador, diz-nos Walter Benjamin, está sempre enraizado nas camadas populares. Em Dois Irmãos, o autor delega a voz narrativa a um representante dessas camadas, Nael, filho da Índia Domingas, também ela uma humilhada e ofendida. O compromisso de Milton Ratum com essas camadas populares torna sua obra narrativa intensamente política, mas não ideológica. Esse narrador jamais incorre na literatura de tendência, no panfletarismo, jamais incorre naquele erro para o qual Friedrich Engels alerta a romancista inglesa Margaret Harkness numa carta de 1888, ao perceber que ela estava expondo suas opiniões políticas nos romances de uma maneira muito direta. Os romances se empobreciam ao peso da ideologia. Engels diz de maneira direta e simples, em inglês, ele diz: quanto mais as opiniões do autor permanecerem escondidas, tanto melhor para a obra de arte. Assim como postulei que as narrativas do homenageado jamais resvalam pelo ideológico, eu gostaria de ressaltar nessas narrativas dos romances e contos, um componente ético bastante pronunciado. Vivemos hoje um período em que as experiências éticas, e aqui eu retorno ao ensaio do Walter Benjamin, vêm sendo desmentidas mais do que nunca pelos detentores do poder. A expressão é do próprio Walter Benjamin, Machthaber. Machthaber em alemão é detentores do poder. O declínio das experiências é um dos fatores que integram a constelação que conduz ao desaparecimento da figura do narrador. E o mero surgimento de uma avis rara, como que a que está sendo homenageada aqui, se insere no movimento de resistência aos valores dominantes, resistência que Milton Ratum exerce em suas narrativas, não ideologicamente, mas antes através da ética. Essa é uma preocupação muito grande do velho Goethe. Talvez aos 80 anos ele falava muito do compromisso da literatura com a ética. E eu concluo voltando ao início dessa fala. Eu disse que o ciclo Romance de Formação, em 2013, foi encerrado com um depoimento do homenageado sobre o tema da formação em sua obra narrativa e em Dois Irmãos. O que vem ser propriamente um romance de formação, Bildungsroman? Um dos seus teóricos do século XIX, um dos primeiros teóricos, ele dá essa definição bastante simples. Desde o Wilhelm Meister, o romance de Goethe,
todos esses romances representam o jovem daqueles tempos, como ele ingressa na vida num alvorecer feliz, procura por almas afins, encontra amizade e amor, mas também entra em conflito com a dura realidade da vida. E assim, sob as mais variadas experiências, vai amadurecendo, encontra-se assim e conscientiza-se de sua tarefa no mundo. Bom, quem leu Dois Irmãos irá objetar que a formação dos gêmeos Omar e Yaqub de maneira alguma corresponde à caracterização citada. Se eles também podem ter ingressado num alvorecer na vida procurando por almas afins, por exemplo, o poeta Antenor Lavare, que tem grande ascendência, sobretudo sobre Omar, a figura do mentor é sempre de fundamental importância no gênero do romance de formação. Se os gêmeos, Omar e Yaqub, podem ter buscado igualmente a amizade e o amor, a trajetória desses protagonistas não caminha no sentido de uma integração na realidade de seu tempo, que no caso seria marcada brutalmente pelo golpe militar de 1964. Dois Irmãos relacionam-se, portanto, com a tradição do romance de formação e desenvolvimento sob um viés negativo, caracterizando-se antes como grandes romances da literatura mundial, A Montanha Mágica, que está sendo lançada novamente pela Companhia das Letras, a mesma editora do Milton Ratum. Dois Irmãos se caracteriza antes como um anti-romance de formação, como um romance de formação às avessas, né? A gente pode dizer que os Dois Irmãos de Machado de Assis também têm essa relação negativa e crítica com a tradição do romance de formação. Os Dois Irmãos de Machado de Assis é, evidentemente, Esaú e Jacó, né? Pedro e Paulo. O fracasso em que o romancista Milton Ratum faz desembocar a trajetória formativa dos gêmeos protagonistas traz em si o teor de verdade desses grandes romances, desse grande romance da literatura brasileira contemporânea. É a resposta íntegra, fidedigna, também ética, a terríveis circunstâncias da história brasileira. Contrapondo-se criticamente à tradição do romance de formação, Dois Irmãos assomam como significativo emblema dessa arte narrativa enraizada no mundo das experiências, no espaço amazônico da infância e adolescência do autor, enraizada também em tradições libanesas, com que o novo cidadão paulistano terá se familiarizado por meio de narrativas ouvidas. Dois Irmãos assomam, assim, como vigorosa amostra da literatura de resistência de Milton Ratum. Eu concluo dizendo que é o que também podemos esperar do novo romance, do romance epistolar e em forma de diário, que o Milton vem pacientemente elaborando e que logo, nos primeiros meses do ano que vem, nós teremos o privilégio de ler. Obrigado.